Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrado, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior, o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. O tema de hoje é o que significa prevaricação na Bíblia. Na Bíblia. Então, nós vamos ver que a prevaricação na Bíblia, ela significa prevaricar, revoltar-se contra Deus, não cumprir um dever, abusar do poder, abuso de poder, descumprimento de uma obrigação, não cumprimento, infração, prática do adultério, infidelidade, traição. O motivo do divórcio foi prevaricação de um dos cônjuges. Muito bem. Tudo isso aí é prevaricação religiosa na Bíblia. Tá? Muito bem. E a prevaricação civil, ela é um dos crimes praticado por funcionários públicos, certo? Contra a administração em geral, que consiste em retratar ou deixar de praticar, né? O ato, o ofício, né? A prática, e praticá-lo contra disposição expressa de lei, né? Muito bem. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, um funcionário público, por exemplo, que mexe com dinheiro público, né, no Estado, na prefeitura, coisas assim, eles cometem crime de prevaricação, né, desvio de dinheiro para causa pessoal. Deixa de fazer um viaduto, uma rua, ou uma melhoria para a cidade, ele desvia aquela verba para coisa pessoal dele, né? Isso aí é prevaricação na vida civil. Numa vida religiosa, muito bem, a prevaricação também a prevaricação é quando um líder religioso ele desvia o dízimo, as ofertas, as coletas, né, da igreja, da comunidade, né, da igreja, da congregação. Então, o dízimo, as ofertas, ele começa a comprar fazenda, comprar casas para ele, não para a igreja, para boi, vaca, não é? Começa a fazer a sua vida pessoal com o dinheiro da igreja, né? Então isso é prevaricação contra Deus, contra as ordens cristãs, né?
Muito bem. Então, nós vamos, então, louvado seja Deus, Judas, capítulo 1, né? Só tem um versículo, um capítulo, o versículo 11, que diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e por causa de dinheiro, eles foram levados pelo mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltaram e serão destruídos. Muito bem. Essa vai ser a nossa mensagem com respeito à prevaricação. E ela vai ser, por exemplo, 3 mensagens. A de hoje, nós vamos focar na parte A do versículo, que vai ser sobre Caim. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Vai ser a nossa mensagem de hoje. A da semana que vem vai ser a prevaricação, a parte B do versículo, que é por causa de dinheiro, eles foram levados pelos enganos de Balaão. Essa vai ser a mensagem da semana que vem, se Deus quiser, com respeito à prevaricação. E na terceira semana, né, daqui 15 dias, se Deus quiser, nós vamos dar o encerramento dessa sessão de mensagem referindo à prevaricação, que vai ser: e como Coré se revoltou e foi destruído, eles também se revoltaram e serão destruídos. Muito bem. E baseando em Caim, louvado seja Deus, né? Nós vamos observar a lição, o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8, que nós vamos falar sobre Caim, né? E por que o povo de Deus se prevaricaram, né? Prevaricação, né? Que foi atuado, assim, acontecido contra Deus, né? Prevaricaram contra o Senhor. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 8, diz assim: e falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 25. Gênesis 4, 25. E Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. Versículo 26. Sete foi o pai de um filho que chamou
de Enos. E foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. E começou a invocar a Deus. Invocar a Deus é pedir a Deus ajuda, pedir a Deus socorro, para nos auxiliar em toda a nossa vida, livrar, nos abençoar, nós mostrarmos a dependência que temos de Deus para tudo em nossa vida. Muito bem. Então, Enos começou a invocar a Deus, começou a adoração a Deus. Então, nós vemos, vamos prestar atenção, Isaías capítulo 1, vamos prestar atenção nos detalhes. Versículo 2 diz assim, Isaías 1, versículo 2. Ouve, ó céus, e prestas ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Evangelista Eugênio, criei filhos, eu, o Criador, Evangelista Eugênio, criei filhos e cuidei deles. Mas eles prevaricaram contra mim. Eu criei filhos e cuidei deles, mas eles prevaricaram contra mim, se levantaram contra mim, se revoltaram contra mim. Evangelho de São João, Evangelho de Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora nós vamos ver Gênesis capítulo 1, capítulo 6, melhor dizendo, versículo 1. Primeiro comentário. Olha, os descendentes de Caim, a Bíblia trata como filho dos homens. E os descendentes de Sete, a Bíblia trata como filhos de Deus. Por quê? Porque eles começaram a adorar a Deus. Deus trata eles como filhos. Desde que Enos, digo melhor, começou a invocar a Deus, Deus começou a tratar os descendentes de Sete como filhos de Deus. Capítulo 6, versículo 1, vamos analisar o seguinte. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra,
começou a multiplicar-se, né? As pessoas, tanto os descendentes de Caim, como os descendentes de Sete, começaram a crescer e espalhar sobre a face da terra. Isso foi um período de 1000 anos. 1000 anos. Porque quando veio o dilúvio, foi no ano de 1500. E quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos. Né? Então nós vemos que um período de milenar, a terra cresceu. Quando Sete começou, os filhos de Sete começou a invocar a Deus, eles moravam no monte, era um grupo não tão grande. Os filhos de Caim moravam na planície. Então, o que fala? Os filhos dos homens, tanto os cainitas como os descendentes de Sete, começou a se espalhar na terra, crescer, multiplicar-se, num período de 1000 anos, mais de 1000 anos. Então, era provável que essas duas gerações, a geração de Caim e a geração de Sete, eles iam se encontrar. Eles iam, um período de 1000 anos, então eles iam se aproximar. Porque era muita gente. E nós vemos que os filhos de Sete eram chamados de filhos de Deus por causa que eles prestavam cultos a Deus. E o de Caim como filho dos homens, uma pessoa natural, ser humano, ser do homem, que vive fazendo a vontade da carne. É o mesmo com a igreja de Jesus. Eles viviam juntos, não teria problema nenhum. A Bíblia não fala nada sobre isso. Eles se misturarem, de viverem juntos por causa da terra, cresceu, multiplicou, que foi uma ordenança também divina, cresceu e se multiplicou normalmente. Mas só que continua Sete adorando a Deus e Caim a maneira deles. Eles eram bandoleiros, bandidos, criminosos, não é? E cada um na sua. Igualzinho à igreja de Jesus, que Jesus falou: vós estáis no mundo, mas não é do mundo. Nós vivemos junto com o ímpio. Nós vivemos junto com pessoas que não servem a Deus. Estamos misturados, não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é o que eles fazem. O que o grupo de Sete, os filhos de Sete, viver junto com os filhos de Caim, não teria problema nenhum. E nem pecado nenhum. O que eles não podiam fazer é o que os filhos de Sete faziam. Os filhos de, digo melhor, Caim fazia. Que eles não adoravam a Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 2 da leitura. E a aproximação dos cainitas de Sete, né? Isso não tinha como evitar.
1000 anos, crescendo, tudo. Muito bem. Mas no versículo 2, olha bem, já estavam todos ali, juntos. Viram os filhos, os descendentes de Sete, viram os filhos de Deus, porque eles eram adoradores de Deus. Que os filhos dos descendentes de Caim, vivendo melhor, as filhas dos descendentes de Caim, elas eram muito bonitas, elas eram formosas, e eles, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, tomaram para si todas as que eles escolheram e casaram com elas. Até aí está tudo bem, não tem problema nenhum. O problema foi os filhos deles que geraram nesse milênio. Formaram uma geração. E essa geração não conheceram a Deus. Os pais não ensinaram a adorar o Criador. Então foi uma nação, uma formação de ímpios. Foi uma formação de incrédulos. Vejam que o que disse o livro de Judas, a lição que nós estamos lendo hoje. Vamos repetir? É isso, né? Que Judas, o irmão de Jesus, escreveu ali na sua carta, versículo 11, que diz assim: ai deles, evangelista Eugênio. Por que, Judas? Por quê? Ai dessa geração que veio do Sete e de Caim, essa geração que foi formada, ai deles, porque eles entraram pelo mesmo caminho de Caim. Eles entraram pelo caminho de Caim. Eles começaram a prática, a mesma prática que Caim cometeu, o mesmo pecado. E qual foi? E qual foi a prevaricação de Caim? O qual foi? O que foi que aconteceu? Em Gênesis capítulo 16, 4, versículo 16. Quando esse assassino matou seu irmão, Deus o foi aconselhar: Caim, se fizer o bem, eu atentarei para a tua oferta, para o teu sacrifício. Se você fizer o bem, eu atentarei para ti. E o que foi que ele fez? Ele virou as costas para Deus, deixou Deus falando sozinho, ele abandonou a Deus. Ele fez ali a sua escolha, abandonando-lhe a Deus. E os filhos de Sete entraram pela essa mesma prática, abandonaram o culto de adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a prevaricação. Ai deles, evangelista Eugênio.
porque eles fizeram como a mesma coisa que fez Caim, abandonando a Deus. E essa geração, a geração que foram formada, não conheceram a Deus, não deram glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja no Salmo 58, versículo 3 ao 5, eu quero ler para vocês verem, que diz assim: os maus passam a vida praticando o mal, desde o dia em que nascem, só contam mentiras. O versículo 4, estão cheios de veneno, como as cobras, tapam os ouvidos, como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpente. Vejam a comparação que foi aquela geração de Caim com Sete, essa união, e veja o que aconteceu. É como aquele provérbio, louvado seja o nome do Senhor. É como o provérbio 25, versículo 26, que diz assim, eu quero até encontrar aqui para me ler direitinho, provérbio, capítulo 25, versículo 26. As pessoas boas que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Então nós vemos a comparação, o povo de Sete, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, como se o poço de água cristalina, água boa, fosse o povo de Sete, se misturasse com a água da fossa. Se a água do poço sair do poço e for para a fossa, ela fica contaminada. E se a água da fossa for para o poço, também fica contaminado. Então nós vemos que o povo, os descendentes de Sete que adoravam a Deus, se misturou com o caimita, casando, se comprometendo. Eles tiveram filhos e os filhos cresceram completamente ímpios, distante de Deus, não foram ensinados a adorarem a Deus. A água do poço se misturou com a água da fossa. Deus retirou o seu espírito, que estava pairando sobre as águas cristalinas do poço, do manancial. Não contenderás o meu espírito para sempre com o homem. Não contenderá, não vou deixar o meu espírito para sempre com o homem. Senhor Jeová, por que, Senhor? Por que o seu espírito não vai permanecer para sempre na água cristalina?
Por que, evangelista Eugênio? Porque a água se corrompeu. A água do poço se misturou com a água da fossa. Eu não posso deixar o meu espírito dentro de uma fossa, dentro de um buraco fedorento. Eu não posso deixar o meu espírito pairar sobre esse mundo contaminado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que para limpar essa fossa, Deus mandou um dilúvio para limpar essa sujeira, para limpar a sujeira do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O homem estava, os homens tinham, louvado, prevaricado contra Deus, feito o contrário às ordenanças divinas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o acontecimento de Caim, nós vemos o acontecimento de Sete. Caim era um pervertido, assassino, não ensinou seus filhos, porque Caim conhecia Deus. Caim conhecia Deus como Balaão conhecia Deus. Balaão, antes de fazer a tua trapaça, ele falou com Deus, ele perguntou a Deus se poderia fazer aquilo. Caim falou com Deus, onde está o seu irmão, Caim? E ele respondeu, eu não sou guarda do meu irmão, Senhor. Sei lá, eu sei, Caim, é que você matou seu irmão, o sangue dele clama a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Caim, conhecendo o Criador, nunca ensinou os seus descendentes quem era o Criador, quem era esse Deus bendito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham prevaricado contra Deus, se levantado contra Deus, se levantado contra as ordens divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Feito o que Deus não permitiu. Então nós vemos, louvado seja Deus, a prevaricação, louvado seja Deus, o início, aonde se deu o começo de todas essas prevaricações. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Nós vamos, então, dar continuidade, se Deus assim o permitir, na próxima mensagem da semana que vem, que é sobre Balaão, não é? Que vai sobre Balaão, que é a segunda parte dessa mensagem, não é? Louvado seja Deus. E nós vamos falar que por causa de dinheiro, eles foram levados pelo engano, pelo mesmo engano de Balaão, pelo mesmo erro de Balaão, que vai ser a seguinte, a palavra da prevaricação. Prevaricação. Então nós vamos ver parte de adultério, traição, todas essas prevaricações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Divulgue o vídeo, não é? Vamos divulgar o vídeo, mande essas mensagens para os seus amigos, para a firma, para as igrejas, né? Vamos anunciar a palavra de Deus, né? Aproveitarmos a misericórdia de Deus que está pousada sobre todo nós, sobre toda a terra, a bondade de Deus. Vamos usufruir dessa grandeza, dessa bondade de Deus, porque agora nós somos chamados
de filhos de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Amém, Jesus.